E eu gostaria de lembrar para vocês ainda uma outra coisa. Nesse epitélio de revestimento que a gente tem aqui, ó, que é, qual é o classificação que a gente falou? Cilíndrico, simples, com células transformas no lugar. Então a gente vai ter uma outra população de células aí nesses locais onde eu tenho tecido linfóide associado à mucosa. Que célula é essa? Célula M. Então, nesses locais onde eu tenho tecido linfóide associado à mucosa, em meio aos enterócitos, lá no epitélio de revestimento, eu vou ter quem? Célula M. O que a célula M faz? Lá no epitélio? Lá no epitélio, lá onde eu estou apontando, no epitélio. Entre os enterócitos. Ela capta o antígeno na luz e transfere para o tecido linfóide que está abaixo. E aí... Não. Nessa área do cérebro ali vai ter célula M. Talvez aqui você não vá ter. Então ela aparece, né, ela surge ali quando você tem um tecido linfóide associado à mucosa. Tá? Então nessa área aqui com certeza você vai ter a célula M, que vai fazer essa transferência de antígenos da luz para o conjuntivo subjacente. Certo? Então, nesse caso aqui, qual seria o diagnóstico? Íris. Corte. Não, mas ainda não precisa. Só se eu estiver falando exclusivamente dessa camada aqui. Tá? Corte longitudinal do intestino delgado, né? E no caso aqui, qual é o segmento? Íris. Porque a gente está vendo a placa de barra, certo? Agora olha só, gente, às vezes tem um nódulo sozinho, ó, e não é placa de Paia. Também na mucosa invadindo a mucosa, tá? Nódulo de... Não, esse aqui não. Mas aí porque na placa Ele é essa coisa mais clarinha. vários juntinhos. Mas essa coisa mais clarinha, mais branca, no meio do rosto. Não tem mais claro. O cabelo tinha mais claro. Isso aqui é tecido linfóide. Mas no caso, então, não é íris. Se eu achar que... Não, na verdade, gente, esse é um corte de íris. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Para a gente fechar aqui, tá? Que se eu estiver vendo a placa de Paia, eu vou afirmar que é o íris. Mas se eu não estiver vendo, a gente está combinando aqui que a gente não vai fazer essa afirmação. A gente vai dizer que é jejum do íris. Entendeu? Mas mesmo se eu califorme... Não, mesmo. A gente está combinando aqui que o diagnóstico para íris depende da presença da placa de Paia. Mas no caso, aquilo que você mostrou não é uma placa de Paia. Aquilo que eu mostrei Então se eu achasse aquilo, podia ser jejum íris. Podia ser jejum íris, podia ser intestino grosso, podia ser estômago, podia ser qualquer segmento, independente do segmento lá para cima. Qualquer segmento olha, desde o esôfago até o resto, você pode ter nódulo linfático isolado. Você pode ter tecido linfóide associado à mucosa. Como você pode ter na mucosa respiratória, como você pode ter na mucosa do trato urinário, você pode ter sempre nas áreas mucosas tecido linfóide associado. Volta, por favor, nesse segundo agregado linfático. Não é um agregado. Nossa. O agregado é a placa. Aí você tem um tecido linfóide associado à mucosa. Né? Aqui tem um nódulo. Talvez tenha um pouco de tecido linfóide difuso também. Tá? Então isso aqui é um tecido linfóide associado à mucosa, mas não é a placa que faz. A placa seria bem mais. Maior, é um agregado de nódulo. E é malte também. Só que ali aquele malte é chamado de placa de Paia. É diferente. Você poderia, por exemplo, nessa prova nossa, já cobrar o malte? Claro.
Poderia não, ou vai. Vai cobrar Não poderia cobrar não. Não, mas é porque sabe o que aconteceu? A aula que a gente vai ter prática de tecido linfóide vai ter só na outra semana, depois da prova. Mas você já não tá vendo? Não, lógico, é só pra... Eu não posso cobrar você tonsila. Eu não posso cobrar timo, baço, linfonose, mas isso aí eu posso. É? Ó. Né? Então, eu gosto aqui. Vamos lá. Então, na placa de pai. Qual que é a função da placa de pai? Então, olha só. A placa de pai, olha só, a gente vai ver isso na sexta-feira. A gente tem órgãos linfóides e a gente tem formações linfóides. Órgãos são estruturas encapsuladas, independentes, como o timo, o baço, os linfonodos, são órgãos linfóides, tá? E as formações linfóides são um tecido linfóide associado a uma determinada área de mucosa e que não chega a ter uma vascularização, uma inervação, um encapsulamento que o defina como órgão, tá? Então, as formações linfóides estão na mucosa de outros órgãos, tá? Então, por exemplo, no intestino a gente tem o nódulo linfóide, ou a gente tem tecido linfóide difuso, ou a gente tem a placa de Peyer. Então, a gente tem um tecido linfóide associado à mucosa. As tonsilas, faríngea, palatina, que são amígdalas, adenoide, tubária, lingual, são também áreas de tecido linfóide associado à mucosa, ou da língua, ou da tuba auditiva, ou da faringe, ou enfim, né, na região do palato. Então a gente tem um tecido linfóide associado à mucosa. Algumas dessas estruturas são fixas, são permanentes, como a tonsila palatina, ou a tonsila faríngea, né? Só se você tirar uma cirurgia de adenoide ou de amígdala. Mas outras são estruturas que são transitórias. A placa de Peyer também é permanente. Outras são transitórias. De acordo com o estímulo antigênico, elas surgem num determinado momento, o estímulo antigênico, né, o antígeno foi combatido, ela desaparece. Então, algumas são permanentes e outras são transitórias. Então, você pode ter tecido linfóide associando a mucosa de qualquer órgão. Na mucosa respiratória, no brônquio você tem, na traqueia você tem, na faringe você tem, no intestino, no esôfago, no estômago, em qualquer área você pode ter, dependendo de um estímulo antigênico. Agora, as permanentes vão estar lá sempre. Aqueles nódulos que você mostrou depois, sem ser a placa, aquele nódulo que você mostrou depois, ele é transitório? Transitório, provavelmente transitório. E a placa é permanente. E aí, o que você tem? Nessas áreas de tecido linfóide, você tem as células que compõem o tecido linfóide, que a gente vai ver. São os linfócitos, B, T, os subtipos de T, apresentadoras de antígenos, vários tipos de células que compõem o tecido linfóide, tá? E que vão estar relacionados e desenvolver uma resposta imune. Que a gente vai parar por aí, porque depois a gente vai falar sobre isso, tá? Agora, quando a gente olha essa imagem aqui, quando a gente olha essa imagem aqui, a gente pensa em que órgão? Ele sabe qual vai ser a aula hoje. Mais precisamente, que parte do intestino? Duodeno. Para ser duodeno precisa ter o quê? Primeiro, vilosidade. Você está vendo vilosidade aí? Não. Ele está vendo um monte. Alguém mais está vendo um monte? Não. Vou aumentar um pouquinho. Mário, É a sua glândula.